Na região oeste do mar Mediterrâneo, no centro do mar Egeu, as linhas de costa são abençoadas pelos deuses. O mar é límpido e morno, e graças à brisa, o sol é tolerável. Na ilha de Strongili, a vida era agradável no ano 2000 a.C. As pessoas cultivavam a terra, criavam ovelhas, ornamentavam jarras, decoravam as casas e dividiam o seu tempo entre a pesca e as colheitas. O fenómeno foi de uma violência extrema. Foi provavelmente o maior desastre da nossa história. Hoje é possível reconstituir o que se passou então, há 3.500 anos atrás, nesta pequena ilha das Cíclades. Tudo começou com uma série tremenda de erupções que abanaram o cone do vulcão localizado no coração da ilha. O vulcão expeliu tanto magma que o seu reservatório se esvaziou e se transformou numa enorme câmara. A catástrofe atingiu o seu clímax quando o telhado da câmara cedeu. A ilha abateu no centro e o oceano penetrou no buraco vazio que tinha na altura uma dezena de quilómetros de diâmetro. No espaço de um só dia e de uma terrível noite, Atlantis afundou-se no mar e desapareceu. Quem sabe se aquelas águas profundas afundaram mesmo Atlântida, a cidade mencionada pela primeira vez por Platão. A caldera, que significa caldeirão, é enorme. Tem cerca de 60 quilómetros cúbicos. É impossível os barcos lançarem âncora, porque o fundo do mar se encontra a mais de 300 metros abaixo do nível da superfície. Da ilha Strongili, tudo quanto restou foi uma coroa recortada. Quando as pedras pómes foram encontradas em ilhas mais próximas e mesmo em locais muito distantes do centro do cataclismo, foi possível imaginar a extensão da catástrofe. A costa de Creta foi varrida por uma onda enorme. A explosão do vulcão foi ouvida até ao Egito. O que restou da ilha, o arco emergente, foi coberto por 60 metros de pedra-pómez. A ilha é uma enorme massa de lava. O seu solo não é a crosta terrestre. Consiste numa camada espessa, quente e fluida, de material que brota das profundezas da terra e seca, como o sangue de uma ferida na pele, vermelho, preto e castanho. Após a tragédia, a paz voltou e no topo dos penhascos foi construída uma nova cidade que provavelmente se assemelhava à maior parte das aldeias da ilha de hoje em dia. A partir daí, esta ilha foi denominada Caliste, nome escolhido pelos fenícios e que significa a Bela. Desfigurada, ganhou em mistério, ganhou em charme. Mais tarde, Teras fundou aqui uma colónia denominada Fira. Mas atualmente é com frequência denominada Santorin, por outras palavras, Santa Irene. A tragédia que devastou drasticamente o perfil da ilha Santorin é apenas um episódio numa história tempestuosa que ainda continua nos nossos dias. Durante os séculos XVI e XVIII, 2 vulcões planos e retangulares emergiram no centro da caldera, o Micra
Yunea Kameni. A última erupção do Kameni remonta apenas a 1950. Posteriormente, a 9 de julho de 1956, um tremor de terra abanou o arquipélago durante mais de 40 segundos, fazendo 50 vítimas. A vista de Santorin é única. À exceção de Krakatau, na Indonésia, esta é a única ilha no mundo a ter literalmente explodido. O fenómeno do nascimento de um vulcão no mar é relativamente mais comum. Causa, por vezes, incidentes diplomáticos. Em 1831, a algumas centenas de quilómetros dali, um vulcão emergiu subitamente entre Sicília e a Tunísia. Os italianos chamaram-lhe Ferdinandea, os ingleses Graham e os franceses Julia. Todos queriam apoderar-se do vulcão emergente. Os ânimos estavam a começar a exaltar-se. O vulcão terminou com a discórdia alguns meses mais tarde, desaparecendo da mesma forma como aparecera. Em 14 de novembro de 1963, num mar bastante mais frio, pescadores da Islândia viram também surgir uma nova terra debaixo dos seus olhos. A ilha de Surtsey nasceu no espaço de uma noite, ao largo da costa sul da Islândia. Não houve sequer pré-aviso da erupção, não houve nenhum tremor de terra registado, só um leve odor sulfuroso que atingiu a Islândia 3 dias antes. A ilha nem sempre foi como é atualmente. Alargou e o seu perfil mudou com as erupções que esporadicamente se verificaram na sua cratera Surtur durante quase 3 anos. Menos de 2 anos depois do vulcão ter emergido, os pesquisadores notaram os primeiros sinais de vida vegetal, o desenvolvimento dos grãos trazidos pelo vento ou pelos pássaros. A partir daí, Surtsey passou a pertencer ao arquipélago Vestman. Neste conjunto de cerca de 10 ilhas, todas resultado de erupções vulcânicas, a Surtsey é a segunda maior, precedida pela Eimae. A alguns quilómetros de distância, esta ilha foi também cenário de um grande episódio de vulcanismo, 10 anos antes da formação de Surtsey. Aqui, a noite de 23 de janeiro de 1973 será lembrada para sempre. Helgafell, a montanha sagrada, um vulcão que todos julgavam extinto, de um momento para o outro abriu, expandiu-se ao longo de 2 quilómetros e 20 fontes de lava entraram em ação na fissura vazia. Toda a cidade foi ameaçada pelas projeções de bombas vulcânicas e pelos materiais em fusão que voavam a muitas centenas de metros no ar. Durante a erupção, um novo vulcão denominado Eldfell cresceu. O seu fluxo foi bastante substancial. Milhões de metros cúbicos de lava foram expelidos e derramados pela ilha Eimae, que consequentemente se tornou 2 quilómetros mais larga. A erupção durou 5 meses. A lava e as cinzas cuspidas pelo Eldfell enterraram uma extensa secção da cidade. Graças à calma da população e à proximidade do mar, não se registaram vítimas. A ilha foi totalmente reconstruída. Se algumas casas, testemunha do sucedido, são mantidas, é para lembrar a todos que nesta parte da Europa, mais do que em qualquer outro sítio, os vulcões nunca estão extintos para sempre. Estes fenómenos, que podem ser observados praticamente em toda a Islândia, são os sinais mais constantes e acessíveis da omnipresença e atividade do vulcanismo. Quando não se encontram numa fase eruptiva, os grandes vulcões islandeses não são muito espetaculares.
A maioria fica escondida pela neve e pelo gelo e são facilmente confundidos com montanhas ou glaciares. Aqui, as maiores estruturas vulcânicas são vulcões subglaciares, constantemente cobertos com dezenas ou mesmo centenas de metros de gelo. Contudo, mesmo o indivíduo mais distraído não se deixa enganar. No seu perfil e nas suas cores, a Islândia ostenta explicitamente as suas origens. Esta terra do gelo é também uma terra de fogo. Esta ilha, com 100.000 km², apresenta uma característica única, pois é constituída inteiramente por rochas vulcânicas. Na realidade, a Islândia consiste numa cadeia de vulcões que emergiu no centro do Oceano Atlântico, ao longo do vazio da fenda que afasta as duas partes da crosta terrestre. Este local é um paraíso para quem estuda vulcanologia e um passo necessário no decifrar da sua história e da história do próprio planeta. Mas a vulcanologia é uma ciência que vive ainda à sua infância, e aos pesquisadores que limitam os seus estudos ao velho continente, a Islândia parece muito distante. A leitura das paisagens provou ser mais fácil do que o é na realidade. Em França, estes cones e estes domes, localizados no coração da região de Auvergne, são confundidos, uns com amostras de minerais escuros e outros com fornalhas gigantescas dos forjadores romanos. É só em meados do século XVIII que a verdade foi descoberta e a origem vulcânica do Chêne de Puy foi conhecida. Em 751, Jean-Étienne Guettard, especialista em medicina e mineralogia, realizou uma viagem à França Central. Na sua viagem, reparou que as pessoas usavam frequentemente uma pedra negra e porosa, que o recordava das amostras de lava do Monte Vesúvio, que tinha tido a oportunidade de observar na coleção do Duque de Orleans. Guettard investigou junto dos locais qual a origem desta pedra que as pessoas usavam para tudo. Ficou a saber que podia ser encontrada numas cavidades em Volvic. Foi até lá, e muito cedo. Apesar de nunca ter visto nenhum vulcão, certos factos tornaram-se claros para si. Cedo me apercebi que Puy de Dôme, assim como o Monte Volvic, tinham sido vulcões. Tudo o provava. Nas áreas que não estavam cobertas por plantas ou árvores, anda-se sobre pedra-pomes, sobre bocados de lava, sobre um tipo de gravilha ou areia feita de cinza e de pequeníssimas pedras-pomes misturadas com areia. No Puy de la Vache, bombas vulcânicas, por vezes intactas, permitem-nos imaginar a violência das erupções que abanaram esta região há menos de 100.000 anos. A Chaîne de Puy é considerada um dos mais belos sistemas de vulcões da Europa.
Numa faixa de 100 km de largura, 90 vulcões apertam-se uns contra os outros. Os vulcões oferecem uma grande diversidade de formas. Contudo, podem ser categorizados em dois grupos principais, os cones e os domes. O Puy de Dôme é o mais alto e o mais famoso de todos. Com uma altitude de 464 metros, destaca-se do resto dos outros. No cume do vulcão foram construídos templos, primeiro por gauleses e posteriormente pelos romanos. O templo romano foi dedicado a Mercúrio ou Diomas, a quem a montanha deve o nome. Foi aqui que o físico Blaise Pascal provou a teoria da gravidade do ar, comparando o nível do mercúrio no topo do Puy e no vale, em Clermont-Ferrand. O Puy de Dôme é uma das mais notáveis montanhas. Ostenta duas crateras encaixadas uma na outra. O Puy de Barriou é por vezes considerado o Monte Vesúvio de Auvergne. Leopold von Bühr, o mais famoso geólogo do século XIX, ficou bastante impressionado. Referindo-se à sua silhueta elegante, olhava esta montanha como o vulcão modelo. Von Bühr tinha uma verdadeira paixão por estas montanhas em Auvergne e não hesitou em escrever: Se desejam observar vulcões, vão a Clermont-Ferrand em vez de irem ao Monte Etna ou ao Monte Vesúvio. Mas não importa o que von Bühr disse. Como há 20 séculos atrás, as uvas de Lágrima Christi regozijam-se com o sol na Baía de Nápoles e o grande vulcão que lhes serve de suporte continua a ser o vulcão mais visitado de todo o mundo. O renome do Monte Vesúvio anda a par com o destino dos homens e mulheres que ali viviam no ano 79 e que subitamente viram este grande monte, que lhes era tão familiar, começar a expelir fumo e, de seguida, a projetar toneladas de cinza ardente. Mais tarde, o escritor romano Plínio, o Jovem, descreveu estes momentos invernais numa carta dirigida a Tácitos. Este relatório detalhado e emocionante constitui o primeiro documento de vulcanologia. A cinza, ainda que em pequenas quantidades, começou a cair em cima de nós. Virei-me e vi uma nuvem negra assustadora que nos seguia como uma torrente derramando-se no chão. Vamos proteger-nos, disse eu, enquanto ainda é possível distinguir alguma coisa, com receio de que, com a escuridão, pudéssemos ser atropelados na estrada pela multidão que, tal como nós, tentava fugir dali a todo custo. Tínhamos acabado de nos sentar, quando a escuridão total se instalou. Não a escuridão de uma noite sem lua, devido ao céu estar nublado, mas sim a escuridão de um compartimento selado, sem luzes. Só se ouviam os gritos agoniantes das mulheres, o choro das crianças, os gritos dos homens. Alguns gritavam pelo pai ou pela mãe, outros pelos seus filhos, outros pelos seus companheiros. Alguns lamentavam-se da sua pouca sorte, outros choravam pelos seus amados. Alguns, sem medo da morte, rezavam por ela. Muitos erguiam os seus braços aos deuses. Alguns diziam que Deus não estava em nenhum lugar e que esta noite eterna era a última noite. A erupção durou 3 dias e matou milhares de pessoas. Durante muitos séculos depois disso, a vida parou em Pompeia. 1500 anos passaram até que traços dessa cidade fossem encontrados. 200 anos mais tarde, tiveram início as primeiras escavações. Quando Pompeia se libertou da sua envolvente de cinzas, foi possível descobrir a cidade, tal como ela era, antes da grande erupção. Cobrindo cerca de 1 km², Pompeia era uma cidade viva e agradável, com, sensivelmente, 20 mil cidadãos.
Quando se visita Pompeia, não se tem a emoção religiosa que a exumação normalmente acarreta. A vida na antiga cidade parece incrivelmente perto. Quando o Monte Vesúvio petrificou a cidade e a vida, criou um paradoxo surpreendente. Destruiu e conservou tudo ao mesmo tempo. Durante essa mesma explosão, a pequena cidade de Herculaneum sofreu o mesmo destino, só que a cidade não desapareceu debaixo das cinzas, mas foi inundada por um rio de lama. Chuvas torrenciais varreram a cinza acumulada no cone do vulcão. Verdadeiros rios de lama ardente escorriam pelas vertentes do Monte Vesúvio em direção ao vale. Varreram tudo o que se encontrava no seu caminho: árvores, colunas, estátuas, paredes inteiras de casas. Algumas casas foram totalmente engolidas pelo lodo que se infiltrou pelas mais pequenas fissuras. Dos 5.000 cidadãos de Herculaneum, só alguns conseguiram escapar a tempo. Houve muitas baixas. Quando a lama secou, transformou-se num material muito duro que teve de ser partido aos bocados para limpar a cidade. Vestígios arqueológicos importantes encontram-se ainda ali enterrados, mas a sua escavação é difícil porque as casas da nova cidade foram construídas em cima deles. A visita a estas duas cidades termina quase naturalmente com a ascensão ao Monte Vesúvio. No início do século XIX, existiam já visitas guiadas. Indubitavelmente, o Monte Vesúvio pode ser olhado como um precursor. Foi lá, de facto, que em 1841 o primeiro observatório de vulcanologia do mundo foi erigido. Para os primeiros vulcanólogos, o Monte Vesúvio, estando perto e acessível, constituía um excelente campo de observação. Mais tardiamente, todos os homens de letras da Europa ficaram romântica e apaixonadamente interessados nesta montanha de fogo. Goethe, Byron, Lamartine, Chateaubriand escalaram o monte até a cratera. Em 5 de janeiro de 1804, Chateaubriand escreveu: Deixei Nápoles às 7 da manhã e aqui estou eu em Portici. O sol nascente já se destaca por entre as nuvens matinais. Ando guiado pelo Cicerone, que me irá levar até à cratera. Tem 2 mulas, uma para mim e outra para ele. Vamos a caminho. Por todo o lado posso observar uma terra queimada, vinhas despidas, alguns arbustos, mas nem um único pássaro. A lava, cuspida como escória da forja do vulcão, assemelha-se a espuma seca. A cor dominante do abismo é o negro, negro como um carvão. Tenho consciência de que, a alguns metros debaixo dos meus pés, existe um abismo de fogo. Consigo imaginar o vulcão a abrir-se e a projetar-me no ar com todos estes bocados partidos de mármore. A cratera perfeita do Monte Vesúvio não foi a que cuspiu cinza sobre Pompeia. A cratera atual apareceu depois da explosão, encaixando-se na antiga estrutura vulcânica, La Soma, a qual desfigurou com o passar do tempo.
A cratera do Monte Vesúvio atinge os 1.280 metros no seu ponto mais alto. Tem 1.180 metros de comprimento, 4.180 de largura e quase 300 metros de profundidade. Em 1906, era 3 vezes mais larga. Ficou reduzida ao seu tamanho atual durante a última erupção, em 1944. Atualmente, o vulcão está extinto ou dormente. Quem poderá dizer? Em qualquer caso, é o vulcão mais observado do mundo. Outra testemunha da atividade vulcânica na Baía de Nápoles é o Monte Nuovo, uma cratera com 400 metros de largura e 100 metros de profundidade que emergiu no século XVI, nas ruínas de uma aldeia romana, não muito longe da primeira vila de Cícero. A 100 km do Monte Nuovo, localiza-se outra famosa paisagem vulcânica, o Monte Solfatare, coberto por rochas brancas de cinzas e pedra-pómez. Campos de fumarolas e poças de lama em ebulição dão vida a esta cratera fora do comum que pertence ao grupo dos vulcões conhecidos como Campos de Phlegraean. No mar, a 40 km de Nápoles, situa-se a ilha Ischia, a maior das ilhas Campanie. Uma terra plena de promontórios e enfeitada com baías esplêndidas. A ilha é o resultado vulcânico dos Campos Phlegraean. Está crivada de crateras antigas, mas aqui, há vários séculos atrás, o odor sulfuroso deu lugar ao aroma dos pinheiros e das plantas exóticas. Ao deixar Ischia, a menos de 50 km a sul da costa da Sicília, chega-se a um arquipélago vulcânico conhecido por Ilhas Lipari. De acordo com a lenda, em tempos passados, ali existiu um continente denominado Tyrrhenia, o qual foi engolido por um violento tremor de terra. Atualmente, o arquipélago é constituído por 7 ilhas principais, todas possuidoras de um charme irresistível. Metade delas estão profundamente adormecidas, mas em pelo menos 3 existem marcas de vulcanismo muito recentes. Ilha Lipari é a maior do arquipélago. Olhando este cenário agradável e pacífico, pode pensar-se facilmente que, apesar da sua origem vulcânica, não existiu nenhuma erupção desde há muito. De facto, as crateras dormentes desde o século VI parecem estar destinadas a permanecer assim para sempre. Esta é uma data baseada em estudos arqueológicos e de datação do carbono 14. Esta data é também apoiada por uma lenda. Um eremita, vivendo na ilha Lipari no ano 550, perseguia os diabos e o fogo nas crateras obsidianas e de pedra-pómez. Não muito longe da Foggia Vecchia e do Monte Pilato, é de facto possível distinguir os afloramentos de obsidianas. A obsidiana, também denominada vidro vulcânico, possui a cor verde garrafa. É do tipo de lava que arrefece imediatamente e, por tal, não contém cristais. É constituída por sílica na sua totalidade. Durante muito tempo, os povos pré-históricos tiraram partido das características da obsidiana para produzirem ferramentas afiadas. Na Idade Neolítica, objetos feitos de obsidiana de Lipari eram muito comuns em toda a bacia mediterrânica. Tanto quanto a obsidiana é escura e sólida, a pedra-pómez é branca e porosa. Tão porosa que flutua na água, podendo ser encontrada em todas as costas das ilhas Lipari e até mesmo nas praias da Sicília e do sudeste de Itália. O vulcanólogo Maurice Krafft descreveu-a muito bem como o tipo de lava espumosa. Desde a antiguidade, esta rocha tem sido explorada na ilha. Os romanos usaram-na na construção do Coliseu, assim como nas vilas de Pompeia.
Atualmente, é um dos ingredientes das pastas dentífricas. Na ilha Lipari, numa área com 200 metros de altura, vários milhares de trabalhadores extraem a pedra pómez de uma camada com 8 km². A sul da ilha de Lipari, a menos de 600 metros, localiza-se a ilha Vulcano. Entre as duas, existe apenas um canal estreito, mas são, contudo, mundos completamente distintos. Uma é a ilha do vulcanismo ativo, a outra, a ilha dos vulcões adormecidos. Vulcano apresenta uma aparência severa. O solo assemelha-se às rochas e as rochas têm a cor do fogo. Em quase 120 km², Vulcano mostra por muitos meios que o seu vulcanismo está realmente ativo. Acompanhados por um odor sulfuroso, este facto torna-se mais convincente à medida que nos aproximamos da grande cratera do Fossa. Aqui, a última erupção remonta a 1888. É muito recente, de facto. E os vulcanólogos acreditam que o novo ciclo da atividade vulcânica pode iniciar-se muito brevemente. Com o objetivo de nos aproximarmos, sem corrermos perigo, do único vulcão europeu de erupção permanente, é necessário deslocarmos-nos ao norte do arquipélago Lipari. Na ilha Stromboli, a cor das rochas e das praias aponta imediatamente para a identidade vulcânica da Terra. Na região nordeste da ilha, situa-se uma massa elevada e esplêndida, com 43 metros de altura. É o Monte Stromboli, o qual domina o mar Mediterrâneo. É um pescoço, testemunha de uma formação lateral do cone de um vulcão. O Monte Stromboli é um vulcão modelo. O seu cone é perfeito e a ele deve o seu nome derivado de uma palavra antiga que significava um topo prolongado. A tentação de escalar a montanha até à sua cratera é difícil de resistir, mesmo que a ascensão seja longa e difícil. Temos que subir 924 metros de vertente, o que não é a altitude real da cratera, pois esta estende-se 2.000 metros abaixo do nível do mar. Chegados à cratera, nem se pode apreciar a vista porque o vento, trazendo nevoeiro e fumo, impede a observação das explosões de cinza e lava que as 5 bocas do vulcão expelem. Há somente o som das explosões, o ruído da lava a bater nas paredes do vulcão e a vista do pôr do sol nas ilhas Lipari. A 100 km mais a sul, localiza-se uma terra excepcional, a Sicília, no cruzamento do Mediterrâneo, que constituiu o centro do mundo antigo. Trinácria, a terra dos 3 pontos. Uma terra onde as grandes civilizações vieram
e deixaram as suas marcas, confundindo heróis e deuses, misturando a verdade com as lendas. A Piazza Armerina é uma antiga cidade romana, famosa pela qualidade dos seus mosaicos. O mosaico das jovens em fato de banho é conhecido mundialmente. Numa das salas da vila, um mosaico representa o Ciclope Polifemos, atirando rochas ao barco de Ulisses, com o objetivo de não o deixar fugir. No porto de Aquitrécia, esta história continua. A lenda argumenta que as pedras atiradas por Ciclope caíram ali. O desastroso desempenho de Ciclope explica-se pelo facto de ele se encontrar muito longe. Estava no Monte Etna, onde ajudava Hefaíste, o deus do fogo, o qual, mergulhado no fumo e nas faíscas, construía um martelo na bigorna para forjar os braços dos deuses. O Etna, o maior vulcão da Europa. O seu tamanho é bastante impressionante. 48 quilómetros de norte a sul e 38 de este a oeste. Um volume estimado em 600 quilómetros cúbicos. Onde quer que nos encontremos na Sicília, podemos sempre admirar a sua massa imponente. A população da Sicília chama-lhe Monte Bello, por outras palavras, a montanha entre as montanhas. Constitui uma montanha de primeira categoria que, durante o inverno e a primavera, fica coberta por uma espessa camada de neve. A humanidade sempre se sentiu fascinada pelo Monte Gibelo desde o começo dos tempos. No ano 490 a.C., Empedócles, o filósofo de Agrigento, tendo perdido a esperança de descobrir os segredos do vulcão, atirou-se na sua cratera, num acesso de desespero. Esquilo, Platão, Aristóteles, todos mencionam o Etna. Nos tempos históricos, os períodos em que o vulcão esteve completamente dormente são extremamente raros. Uma média de 15 erupções ocorrem todos os séculos. Tal explica a ameaça que constitui a montanha que os habitantes locais chamam de víbora. Quando se conhece a frequência e o poder das explosões, fica-se surpreendido ao ver tantas casas e quintas desenvolvidas nas vertentes do vulcão. Mas não esqueçamos que o terreno de lava é extremamente fértil, o que na terra árida da Sicília constitui uma característica divina. Durante a Antiguidade, Estrabão já tinha reparado que a cinza vulcânica depositada na base do vulcão se estava a tornar muito fértil. As raízes que as áreas cobertas por cinzas produzem engordam as plantas até se estrangularem. Culturas de laranjas, limões e vinhas em terraços alternados têm um gosto muito forte e sulfuroso.
Uma vez que a colheita é boa, esqueçamos a ameaça. E se um dia, infelizmente, o monte Etna acordar, bem, reza-se aos santos, implorando por mais milagres, os quais já fazem parte da história do vulcão. Em 5 de fevereiro de 253, a lava escorria em direção à cidade de Catane, quando os cidadãos se decidiram a enfrentá-la. Brandiram o véu que cobria o sepulcro do seu santo e, subitamente, a lava parou. Infelizmente, este milagre não se repetiu durante a grande erupção de 1669 e, desta vez, 1/3 da cidade foi engolido. Na pequena cidade de Nicolosi, a catedral, feita de rochas de lava, representa o testemunho que homens e mulheres decidiram de sua livre e espontânea vontade ligar o seu destino ao do vulcão. A lava faz parte das casas, a cor negra é parte do cenário. Por mais estranho que pareça, a maior parte das pessoas que perderam as suas vidas no Etna ultimamente morreram devido ao mau tempo, mais do que devido às explosões. Desorientadas e exaustas, perdem-se na neve e no nevoeiro gelado deste monstro sem forma. A lava flui com um ruído característico de vidro a partir-se. Os especialistas classificam o Etna como um vulcão do tipo efusivo. A viscosidade da lava controla a velocidade de deslocação. Quando a lava é expelida, desliza de 1 a poucos metros por segundo. Excepcionalmente, contudo, o fluxo pode deslocar-se à velocidade de 20 metros por segundo.
2 quilómetros abaixo da fonte, por entre o cinzento, a temperatura da lava está ainda acima dos 1000 graus centígrados. Esta impressionante massa desliza alguns palmos por segundo. O destino das árvores, condenadas pelo fluxo de lava, tem algo de patético. Harun Tariev descreveu desta forma. Muitas vezes morrem em pé. Estão mortas, mas eretas. Apesar da sua temperatura e da incrível quantidade de calor que transporta, a lava não consegue pegar fogo à madeira, nem às folhas, nem à erva, porque a água, que é o principal componente destas plantas, evaporou completamente. A erva e as folhas secam e poucos segundos depois, subitamente, ficam reduzidas a cinzas e desaparecem. As árvores demoram mais tempo a perder o tom, devido à quantidade de água que possuem. Durante o século I a.C., Virgílio testemunhou o mesmo fenómeno. Fascinado e convencido de que o vulcão era o lar dos deuses, escreveu: O Monte Etna troveja em erupções terríficas, ora lançando uma nuvem negra de fumo escuro e cinza ardente, ora cuspindo esporadicamente rochas provenientes do seu coração. Num terrível rugido, lança rochas liquefactas no ar, enquanto que no seu interior está em ebulição. O gigante Monte Etna exala a chama das suas fornalhas vazias e, cada vez que se sente cansado, toda a trinácrea treme num longo suspiro.